Olá pessoal, dando continuidade então na nossa aplicação, a gente já conseguiu realizar o nosso sistema de login aqui de forma estática. Então a gente definiu a senha, o usuário como ADM, a senha como 123 e a gente já consegue o acesso na aplicação. O problema que a gente tem aqui é que esse usuário e essa senha que a gente colocou aqui, ela está de forma estática. E se a gente quiser que esse login seja feito então pelo banco? Então a gente vai precisar ir lá dentro do nosso banco de dados e aqui dentro do nosso banco de dados a gente criar uma tabela aqui específica para isso. Então a gente pode criar uma tabela usuários. Então vamos criar um novo arquivo SQL. Nesse arquivo SQL a gente vai criar essa tabela usuários. Basicamente a gente vai precisar de um campo para o nome do usuário e um campo para a senha. Lembrando que essa senha aqui é importante a gente não salvar ela de forma aberta aqui. A gente vai codificar aqui e utilizar uma função hash para esse procedimento. Então para agilizar aqui a nossa vida eu vou deixar alguns códigos compartilhados aqui para que a gente possa trabalhar. Então a primeira coisa é criar essa tabela usuários nossa aqui. Então vamos criar a nossa tabela usuário aqui. Até esse padrão de codificação para a gente não ter erro, eu vou até tirar ele aqui. E a gente pode rodar, lembrando aqui que o meu banco padrão já é o banco que eu estou trabalhando, senão você tem que colocar use o nome do teu banco, então lembrando disso. E a gente vai rodar aqui. Uma vez que a gente executou aqui, a gente já tem aqui a nossa tabela usuários. Dentro da tabela usuários tem o ID do usuário, nome e senha. Pronto. Então, agora, uma vez que a gente já tem a nossa tabela usuários pronta aqui, a gente vai criar a nossa Store Procedure. A Store Procedure ela vai ser responsável o quê? Por verificar se esse usuário e senha existe. Antes, então, a gente pode vir aqui dentro dessa nossa tabela usuários que a gente acabou de criar aqui e adicionar um usuário e a senha. Então, vou colocar aqui um usuário ADM e vou colocar uma senha. Lembrando essa senha, por exemplo, 123, eu não vou colocar ela aberta aqui. A gente vai gerar um hash e na hora de verificar, a gente vai verificar o hash dessa senha. Então, a gente pode ir aqui num gerador de hash, colocar hash 256 aqui no Google, o primeiro link que já aparece ou qualquer outro, o hash de 123 sempre vai ser o mesmo. Então a gente copia esse hash que gerou aqui do 123 e a gente vai colocar. Então o que a gente vai salvar aqui no banco, ó, o que a gente vai salvar aqui dentro do banco é o hash. Mas isso aqui no final é o que? 123. Então a gente vai colocar 123 na nossa aplicação, converter o hash e a gente vai comparar os dois hashes. Então a gente já colocou aqui um usuário e uma senha. A gente pode dar o apply, que vai ser um insert aqui. Não coloquei o ID porque ele é auto-incremento. E eu já tenho aqui o usuário ADM e a senha 123. Lembrando que 123 a gente vai usar o hash 256. Então agora a gente vai criar uma Store Procedure para poder verificar se esse usuário e essa senha existe. Então, para isso, eu também já deixei aqui, a gente poderia criar Store Procedure normal, como a gente já fez. A gente vai criar Store Procedure aqui na nossa aplicação. Então, aqui, o nosso Create Store Procedure aqui, Create Procedure, chamei ela de consulta login, aonde a gente vai receber o nome do usuário e uma senha. Esse nome do usuário e senha, isso aqui vai vir e essa senha a gente vai transitar sempre no hash. Então, na nossa aplicação, a gente recebe a senha que o usuário digitou, converte hash e vai mandar para a aplicação via hash. E a gente vai selecionar o quê? As linhas onde existe esse usuário e senha. Então, se existir esse usuário e senha, ele vai retornar pelo menos uma linha para a gente. Se não existir, ele não vai retornar nada. Então, vamos rodar aqui a Store Procedure, aqui o código para geração da Store Procedure. Vou atualizar aqui. A gente vai ter uma Store Procedure aqui, consulta login. E essa Store Procedure consulta login é a que a gente vai utilizar. Até a gente que quiser mudar o nome dela aqui, depois a gente pode mudar também. E essa Store Procedure que a gente vai chamar de dentro da nossa aplicação. Então, o que a gente precisa agora? Verificar se essa Store Procedure consulta login funciona. Então, vamos colocar aqui, vamos chamar ela, né? Call, consulta login. Vamos colocar o nome do usuário, ADM e a senha é 123. Só que o que está guardado no banco é o quê? É o hash. Então, vamos pegar se esse hash aqui existe. Ó. Vou colocar esse hash e vou rodar aqui para ver se existe. Ó, coloquei usuário ADM e esse hash e ele retornou. Se por acaso eu colocar uma senha diferente, por exemplo, 1234, ele gerou outro hash para mim. Ó. Vou verificar se esse hash existe. Rodar aqui, ó, não tem nada. Então é assim que a gente vai verificar. Se eu passar um usuário e senha ele me retornar alguma coisa, ou seja, me retornar a linha, quer dizer que existe. Se ele não me retornar nada, então aqui voltando aqui para 123, ó, quando eu rodar, ele existe. Se eu voltar aqui para 1234, para o hash do 1234, ele não existe. Ah, mas como que eu vou converter o 123 lá na minha aplicação? A gente vai utilizar um código específico para a gente poder trabalhar com hash. Então agora a gente vai lá na nossa aplicação,
que a gente já tem ela aqui pronta, e a gente vai criar uma classe aqui que vai ser a nossa biblioteca para que a gente possa trabalhar com hash. Então, uma classe específica para isso. Então, a gente vai vir em projeto, vamos adicionar uma nova classe aqui. Dentro dessa nova classe aqui que a gente vai trabalhar. Então, a gente pode colocar algumas outras funções, como é o caso do hash, vou chamar ela aqui de biblioteca.cs, ou se quiser chamar de biblioteca hash, se fosse trabalhar específico com funções de hash, mas vou deixar aqui só o nome de biblioteca. Dentro dessa biblioteca aqui que a gente acabou de gerar, a gente vai colocar a nossa função de hash. Então, eu já deixei aqui também o nosso código para a nossa função de hash. Então, essa função aqui, que é a make hash ou gerar hash, ela vai receber uma string, que vai ser, por exemplo, 123, e vai retornar o hash 256 através aqui das funções que a gente precisa. A gente vai precisar importar aqui também para que a gente consiga trabalhar com o hash aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ter que importar o System Security Cryptography aqui, ó, tá vendo? Para que ele consiga ter o acesso. Então, eu importei aqui e ele já acabou com o problema. Então, a gente precisa importar essa biblioteca, que é o System Security Cryptography. Até vou colocar aqui dentro dos nossos códigos compartilhados para poder ficar aqui documentado aqui, ó. Tem que importar antes, ó. Importar a biblioteca para poder trabalhar com criptografia. Por que a gente vai precisar aqui? Que lá dentro do nosso Conecta Banco, então vou salvar aqui, lá dentro do nosso Conecta Banco, a gente vai criar uma função, pode ser embaixo do update banda aqui, que foi a última coisa que a gente trabalhou. A gente vai criar a nossa função que vai ser responsável por receber um usuário e uma senha, pegar essa senha, converter para hash e mandar para o banco para verificar se existe. Então, para isso aqui, já deixei aquela função, uma função verifica, vai receber um usuário e uma senha, um pass aqui de password, né? Primeiro vai gerar o hash dele e vai chamar a store procedure. A store procedure aqui está o nome consulta senha, até a gente tem que colocar logicamente o nome da nossa store procedure lá. Ó. Então aqui a gente está chamando a nossa biblioteca, a gente acabou de criar a função make hash que está lá, passando que essa senha gerou. O que a gente vai verificar? Essa senha hash aqui com esse usuário para verificar se existe no banco. Lembrando que, qual que é o nome da Store Procedure que a gente acabou de criar aqui? Então, a gente acabou de criar uma Store Procedure que é consulta login. E aqui está consulta senha. Então, vamos colocar igual aqui, consulta login. Lembrando aqui o nome da Store Procedure e o nome dos dois parâmetros da Store Procedure. Então, vamos aqui dar um alter Store Procedure para a gente poder ver quais são os nomes dos parâmetros. É usuário e senha. Então, para o usuário, a gente está passando a variável, o parâmetro user. Para a senha aqui, a gente está passando senha hash, que foi o quê? Foi o password, que é uma string, converteu para o hash e a gente está passando. A gente vai tentar executar aqui. Se quando a gente executar, a gente vai pegar o retorno dentro de uma tabela, que é um dataset aqui, e eu vou verificar aqui se dentro desse meu retorno, se a contagem é maior que 1. É assim que a gente vai verificar para ver, eu passei um usuário e uma senha. Se eu pedir para verificar, igual a gente acabou de ver lá no banco, se eu passei um usuário e uma senha, fiz o hash, se ele existir, ele vai me retornar uma linha. Isso vai dizer para a gente que existe. Se ele não me retornar nada, quer dizer que ele não existe. Então, se a quantidade de linhas minha for maior que 0, então eu vou retornar verdadeiro, senão eu vou retornar falso. Se der algum tipo de erro, a gente captura o erro e também a gente retorna falso. E agora o que a gente vai precisar fazer? Aqui dentro da nossa aplicação, lá dentro do nosso formulário de login aqui, que a gente já tinha criado, quando for acessar, ao invés de testar o usuário e senha de forma estática aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse usuário e senha e a gente vai passar lá para o nosso Conecta Banco. Então, vamos instanciar o nosso Conecta Banco aqui. Conecta Banco, conecta, é igual a new Conecta Banco. E a gente vai chamar o que agora aqui? A gente vai chamar a nossa função, que a gente acabou de criar ali dentro do Conecta Banco, que é o verifica, que vai gerar o hash e vai bater lá no banco. Se existir, ele vai retornar verdadeiro para a gente. Então, se agora a gente chamar lá o nosso Conecta Banco, a nossa função verifica, passando o nosso txt user login.text e passando o nosso txt senha login.text. Aqui no código compartilhado aqui, o que está aqui? Está txt user, txt senha. São os valores, são o nome dos inputs, né, das caixas de texto que a gente tem. Então, se a gente fizer isso aqui e ele retornar verdadeiro para a gente, ou seja, quando a gente chamar o nosso Conecta aqui, ele retornar, o retorno for verdadeiro, o que a gente vai falar? Vai instanciar o sistema e vai acessar.
Caso contrário, a gente vai falar usuário ou senha incorreta. E é importante aqui também que pode ser que eu tenha algum erro de acesso. Então vamos abrir e fechar chaves aqui, usuário e senha incorreta, e a gente pode mostrar o nosso o nosso label de erro. Ah, mentira, aqui a gente não vai ter o nosso label de erro. Então se a gente tiver algum erro aqui também, ó, a gente pode colocar usuário e senha incorretas e mostrar aqui o que a gente tem dentro da variável mensagem, conecta.mensagem aqui. Então, se tiver algum erro, vai falar usuário ou senha incorreta, e se tiver uma mensagem de erro lá do SQL, ou seja, acesso ao banco, a gente vai conseguir visualizar ele aqui. E com isso agora, então quando a gente chama o verifica é a função que vai receber o usuário e a senha que a gente passou. Verifica está onde? Está aqui dentro do nosso conecta banco. Então, é a função verifica que recebeu o usuário e a senha. Essa senha aplicou o hash nela, converteu, codificou ela. Uma vez que codificou, chamei Store Procedure consulta login, passando esse usuário e senha. Então, a nossa Store Procedure é a que a gente testou aqui. Então, na hora que eu chamei Store Procedure, se eu passar uma senha que está diferente, esse aqui é o hash do 1234, ele não retorna nada. Se eu passar aqui o hash do 123, que é esse aqui, ó, ele vai me ter eu vou ter um retorno. Então, nesse caso, da forma que está aqui, a gente vai conseguir verificar se o retorno que a gente tem aqui da chamada do banco, da Store Procedure, for maior que 0, então quer dizer que eu consegui acesso. Eu posso dar o acesso, né? Que esse usuário e a senha existe. Caso contrário, não existe. Então, os passos que a gente fez. Criou a tabela, criou a Store Procedure. A gente só criou aqui a biblioteca para trabalhar com hash por questões de segurança. E se eu quiser inserir um novo usuário, nova senha? A gente pode criar aí um novo formulário, criar Store Procedure para poder inserir novos usuários no banco de dados, contanto que se tem uma senha específica de administrador. A gente pode criar perfil de administrador, então dá para fazer muita coisa. Essa aqui é só uma base de trabalho. E agora a gente vai conseguir testar, então, se continua funcionando. Então, se eu colocar ADM 1234 aqui, colocar para acessar usuário ou senha correta, não mostrou nada lá da variável mensagem porque ela está vazia. Agora, se eu colocar 123 aqui, eu tenho que conseguir acessar. Mas pode ser que esse não é o mesmo usuário e senha que estava antes. A diferença agora é que quando a gente está clicando, a gente está verificando no banco. Se a gente quiser, a gente pode ir no banco aqui, ó, e a gente adicionar mais um usuário e uma senha. Então, vamos adicionar mais um usuário e a senha aqui, ó. Ao invés de ADM aqui, eu vou colocar algum outro usuário aqui. Então, a gente pode colocar aqui, ó, user1, por exemplo, é o nome do usuário. E qual vai ser a senha? Tem que ser um hash, né? Então, vamos colocar o hash aqui desse outro usuário, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pedir para gerar o hash aqui. Ele já está auto-update, né? Vou pegar esse hash e vou inserir. Então, esse usuário 1, a senha dele é de 1 até 5. Vou dar o apply aqui para poder inserir no banco. Inseriu esse novo usuário no banco. Uma vez que eu rodar a minha aplicação agora e colocar aqui, ó, user1, que foi esse usuário que a gente acabou de criar lá no banco, e colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que conseguir o acesso da mesma maneira. Então agora todos os usuários que estiverem cadastrados no banco, a gente vai conseguir o acesso. E como eu falei, a gente pode explorar aí mais funções posteriormente. Qualquer tipo de dúvida é só postar dentro do nosso ambiente.